Bom, galerinha, vamos lá então para o exercício 1. O que o exercício 1 nos traz? Ele traz o seguinte, ó. Fatório polinômio 30ax mais 12ay. Repare que isso aqui, esse polinômio é um binômio. Esse binômio ele é uma soma de dois monômios. Um monômio é o 30ax e o outro monômio é o 12ay. E eu preciso fazer o quê? Fatorar, transformar essa adição de monômios numa multiplicação, tá? Existem alguns casos de fatoração. Um dos casos que nós podemos usar é a fatoração pelo fator comum em evidência. Em primeiro lugar, fator comum em evidência. É legal a gente entender. O que são fatores? Elementos que se multiplicam. Tá? O que é comum? Que está em toda parte. E o que é evidência? Colocar em destaque. Quando você fala fator comum em evidência, significa você buscar naquele polinômio fatores, elementos que se multiplicam, que sejam comum, que estejam em todos os monômios, né? E aí você vai lá e coloca-os em evidência. Se você for ver, quando você faz fatoração por fator comum, você coloca o fator comum entre números e entre letras. Se eu for ver os números aqui, 30 e 12. Puxa, eu não tenho 30 e 12 se repetindo, mas eu posso também fatorar os números. Lembra que eu falei na aula passada? Eu posso fatorar os números. Por exemplo, se eu quiser fatorar o número 12, tá? Eu posso escrever o número 12, por exemplo, como 2 vezes 6. Não posso? Eu posso escrever o número 30 como 5 vezes 6. Opa, eu tenho 6 aqui como fator comum. Mas quando você pensa em fator, porque agora eu tenho 5 vezes 6ax, 2 vezes 6ay, eu posso dizer que o 6 é o fator comum. Mas como é que a gente faz efetivamente para buscar esse fator comum? A gente, quando quer buscar o fator comum, a gente busca o MDC, o maior divisor comum entre os números. E como é que a gente faz para buscar o maior divisor comum? Duas maneiras. Primeiro lugar, você pega aqueles dois números e verifica quem é o menor. O menor é o 12. Aí você verifica se o maior ou os maiores, porque eu posso ter um trinômio, um quadrinômio, né? Se o maior ou os maiores estão na tabuada desse número, tá? O 30 não está na tabuada do 12. Então, eu não tenho 12 como MDC. Aí eu pego e divido por 2 o menor número. Tá? Então eu pego o menor número, o 12. O 12 não é fator comum, ele não é o maior divisor comum, tá? Então eu divido por 2. 12 dividido por 2 dá 6. Ah, legal. Então o que acontece? Eu pego essa metade. 6. O 12 está na tabuada do 6, o 30 está na tabuada do 6. Então o 6 é o MDC, o 6 é o maior divisor comum. Então você pega o menor, não dá? Você divide por 2. E se não desce? Aí você ia descendo um número, 5, 4, 3, às vezes você percebe que não há um maior divisor comum entre eles, né? O maior divisor comum é 1. Então você pega o número, o menor número, se o maior não tiver na tabuada do menor, pega esse menor e divide por 2, tá? E vê se essa divisão, se os números que você tem estão na tabuada dele. A hora que nós dividimos o 12 por 2 e deu 6, o 12 está na tabuada do 6, o 30 está na tabuada do 6, o 6 é o MDC, é o fator comum, tá? Ou o maior divisor comum. Agora, uma outra maneira de você fazer também é pela decomposição simultânea desses números. Olha só, eu vou pegar o 12 e o 30, vou decompor em fatores primos. Os dois podem dividir por 2. 12 dividido por 2 dá 6, 30 dividido por 2 dá 15. Quando você faz uma decomposição simultânea para você tentar achar o maior divisor comum, se a hora que você decompõe um número primo, se esse número primo for divisor de ambos, você coloca um asterisco, você marca ele. Então 12 dividido por 2 dá 6, 30 dividido por 2 dá 15. Só que agora aqui, eu só posso dividir por 2 o 6, tá? 6 dividido por 2 dá 3. O 15 não divide por 2, eu baixo o 15 aqui. Bom, não tenho mais números pares, não dá para dividir por 2. Então eu vou tentar dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 15 dividido por 3 dá 5. Opa, o 3 é divisor dos dois. Eu coloco um asterisco. Legal. Aí sobrou só o 5. 5 dividido por 5 dá 1. Eu pego aqueles que eram divisores comuns de todos. O 2 e o 3, no caso, que eu marquei com asteriscos. E multiplico. 2 vezes 3, 6. O 6 é o maior divisor comum, portanto o 6 é o fator comum.
tá? Então eu posso dizer que nessa fatoração, o 6 é o fator comum entre os números, tá? Então eu passei aqui pelo método de decomposição simultânea. Mas muitas vezes o aluno olha e já enxerga 30, 12, puxa, é o 6, mas você tem que pegar o maior divisor comum, hein? Por favor, de repente o aluno pega o 2. O 2 é um fator comum, mas não é o MDC, não é o maior divisor comum, tá bom? Então o que acontece? Você sabe que é o 6, agora você vai pegar o fator comum entre as letras. Fator comum entre as letras. Fator comum entre as letras é aquela letra que aparece em todos os monômios. No caso, ó, A vezes X, A vezes Y. Quem aparece em todos é o A, então o A é o fator comum. Então eu tenho aqui, o fator comum é 6A. O que eu faço? Eu pego cada monômio e divido pelo fator comum. Então eu tenho lá 30AX. Então eu vou pegar 30AX e vou dividir pelo fator comum. Vou dividir por 6A. Está aqui. Tá legal? 30 dividido por 6 dá 5. A dividido por A, tem gente que fala é zero. Não, A dividido por A é como se fosse um número dividido por ele mesmo. Todo número dividido por ele mesmo dá 1. Então A dividido por A dá 1. E sobrou X. 5 vezes 1 vezes X, que é 5X. Agora eu vou pegar o outro monômio, 12AY, e divido pelo fator comum. Então repare, tá? Você pega o fator comum, abre o parênteses, pega cada monômio e divide pelo fator comum. 30AX dividir por 6A, deu 5X. Agora eu vou pegar 12AY, vamos lá, 12AY, e vou dividir por quem? 12AY e vou dividir por 6A. Vou dividir por 6A. O que eu tenho aqui? 12 dividido por 6 dá 2. A dividido por A dá 1. Sobra o Y. 2 vezes 1 vezes Y. Isso aqui dá 2Y. Então, o que eu fiz? Eu acabei de fatorar. Eu transformei uma adição de monômios numa multiplicação, num produto. Tá? Isso aqui é a forma fatorada. Os dois têm a mesma representação. Se no lugar do A eu colocar um número, no lugar do X, no lugar do Y, e fizer a conta aqui, e os mesmos números aqui, eu vou ter o mesmo resultado. E eu tenho as operações inversas, né? Se eu chegasse e fizesse a distributiva aqui, ó, pela distributiva, eu volto nesse valor que eu tenho aqui em cima. Só que muitas vezes, aquilo que eu falei, nós temos que fatorar, porque fatorando, transformando numa multiplicação, a gente consegue fazer simplificações algébricas, simplificações de polinômios, que nos ajudam a resolver exercícios tanto no nono ano, como no ensino médio, como na faculdade. Então aqui, fator comum em evidência. Ah, professor, eu entendi, mas mais ou menos, né? O que você faz numa sala de aula quando você não entende? Professor, explica de novo. Tá, às vezes você tem vergonha, não pergunta. Aqui o explica de novo é volta, dá um play, dá um pause, não entendeu? Volta, assiste de novo. Então, a vantagem de você fazer aula assim, né, em vídeo, é que você pode dar pause e voltar a hora que você quiser, rever quantas vezes você quiser aquela explicação, até que você tenha entendido. Beleza, galerinha? Clica aqui para você acessar a próxima aula, ou clica aqui para você se inscrever. Se você não está inscrito, inscreva-se. Ou então clica aqui e assista a correção do próximo exercício. Vamos lá então, galerinha? Clicando aqui e assistindo o próximo exercício. É nóis, vamos lá. É nóis, vamos lá.